São duas formas de abordagens presentes hoje na sociedade. A presencial, que geralmente sim, ela é cometida pelo núcleo mais próximo àquela criança, o núcleo que tem confiança, e nós temos a forma de abordagem virtual, que hoje também é muito presente. Então, muitos pais me perguntam, olha doutora, mas se eu seguir o meu filho, se eu instalar um aplicativo no meu aparelho de telefone celular, que eu tenha acesso ao conteúdo que o meu filho, que é criança ou adolescente, está acessando, eu estou cometendo um crime? Olha, não, tá? Você está tendo uma medida de cuidado, é dever dos pais orientar, acompanhar os filhos, é dever dos pais, está na Constituição Federal. Né? No artigo 226 nós vemos lá que é dever dos pais orientar, amparar e cuidar dos filhos, enquanto eles não são maiores de idade. E é dever dos filhos, na velhice, amparar os pais também. Então, assim, hoje nós verificamos uma série dessas condutas criminosas na internet. Então, é importante sim que os pais acompanhem, monitorem os seus filhos, porque a internet ela é um terreno propício para cometimento de uma série de delitos. Sim. E aí, caminhando nessa diferenciação nesses dois casos, como é percebido também o suporte, o apoio dessa criança, desse adolescente que sofreu esse abuso de uma forma online, né? E aí são os pais que vêm denunciar, percebe esse mesmo movimento de suporte da família quando é esse abuso presencial? Como que essa criança é assistida? Nós temos toda a série de formas de fazer denúncia, né? Então, às vezes, a criança é trazida pelo conselho tutelar. Acontece muito, tá? De a criança não ter um vínculo de confiança forte na sua família, relatar na escola para uma professora, para uma coleguinha, e aí a escola toma providência, né? Então, o conselho tutelar traz essa criança. Isso é muito frequente, porque os conselhos tutelares eles estão muito atuantes. Nós também temos a situação que a família traz, porque a mãe descobriu tardiamente, já passou um tempo, ou essa criança não confia, né, na mãe, na figura mais próxima, ela confia numa tia, e essa tia vem e traz a notícia, então pode acontecer também. Amigos, nós já tivemos casos aqui na delegacia que um amigo e uma amiga, eles tinham uma rede social em comum, então vamos supor, eles tinham um Facebook em comum. E essa menina, que era adolescente, ela tinha menor de 14 anos, ela começou a conversar com o agressor pelo aplicativo do Facebook. E ela começou a falar coisas muito obscenas, e o agressor era o pai. Então ela começou a relatar coisas muito obscenas que eles faziam na intimidade da casa. E aí eu fui nesse caso com o conselho tutelar até a escola, buscamos essa adolescente, trouxemos para a delegacia, e aqui ela foi ouvida e confirmou tudo o que ela fazia. E ela não tinha uma concepção forte de que aquilo era errado, entendeu? Por quê? O estupro de vulnerável, ele é considerado até os 14 anos. Então, se uma adolescente com menos de 14 anos tem relação sexual com outra pessoa, a lei entende que existe uma violência presumida. Então, é um crime de estupro de vulnerável. Mas ela não tinha muito essa concepção, porque a vida toda ela praticava relações sexuais com o pai. Então, ela acreditava que aquilo era legítimo dentro da casa. Isso é uma coisa muito importante de falarmos. Por quê? No seio de uma família, quem que tem autoridade sobre uma criança? Geralmente a mãe, o pai, os avós, os tios, eles têm autoridade sobre a criança, sobre o adolescente. E a vida toda nós educamos nossos filhos da seguinte maneira: olha, respeita o seu pai, respeita o seu avô, não fala não, obedeça. Não é assim que a gente faz? Nós criamos nossos filhos assim, para serem obedientes, subservientes, para respeitarem, né? E assim, às vezes a gente não explica o limite de um carinho para a criança. A gente não explica, porque nós que somos adultos e não temos esse desejo sexual por criança, nós nunca imaginamos que a pessoa que está ao nosso lado tem essa predileção, tem essa doença. Nós não imaginamos, né? Eu casei com uma pessoa, eu não imagino que ela vai ter uma predileção por criança. Eu tenho um irmão, eu tenho um pai, eu tenho um tio, um avô. Na minha cabeça e na concepção de todas as pessoas que não têm essa doença, não passa pela cabeça que ele tem uma predileção.
né, por crianças e que ele vá pior, e que ele vá fazer alguma coisa. Então nós não ensinamos o nosso filho o tipo de carinho que é permitido e até onde um adulto pode ir. E tá aí o nosso erro. Porque a criança, ela cresce acreditando que o carinho que aquela pessoa está fazendo é legítimo. Tá dentro do que é permitido na família. Então, por exemplo, um abusador, que ele tem o hábito de sentar a criança no seu colo e ali ele se excita sexualmente, a criança não vai saber que aquilo está fora do normal, que está numa zona de ilegitimidade, que aquilo é proibido. Por quê? Porque ninguém ensinou para ela. Né? Nós vemos muitos casos de violência sexual que começam com brincadeiras. O adulto chama a criança e fala, olha, vamos brincar, essa vai ser uma brincadeira. Se eu te encontrar, você vai ter que levantar a sua saia e vai ter que me mostrar a sua parte íntima. Mas a pessoa não fala assim, ela fala em tom de brincadeira. Olha, esconde ali, eu vou contar. Se eu te encontrar, você me mostra a sua pepé. Começa assim, olha, vamos brincar de médico. Se eu conseguir tal coisa, eu vou te aplicar uma injeção. Quem abusa de criança começa com atos de brincadeira, atos lúdicos. Então, o que eu oriento? Nós temos que instruir as nossas crianças desde pequenas, para que elas entendam o que é um carinho legítimo e o que não é.